Abra a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 1. Vou esperar todos vocês abrirem com bastante calma ali. O tecladista já está sendo usado aqui por Deus, esse fundo musical aí. Eu fico mais à vontade. Glórias a Deus. Ezequiel, capítulo 1, irmãos. Parece brincadeira, né? Mas Ezequiel, capítulo 1, do versículo de número, glórias a Deus, 3 em diante, tá? 3 em diante, tá? Glórias a Deus. Parece brincadeira, mas quando nós somos escalados para pregar, não sei se é só comigo que acontece isso, a gente fica tão preocupado, irmãos, em saber o que nós vamos pregar para a igreja. E parece até que a gente não tem mensagem, né? Mas nós não queremos pregar, irmãos, a mensagem nossa própria. Queremos ver o que Deus quer. Amém, irmãos? E eu estava preocupado. Falei com a minha esposa e disse: eu não sei nem o que pregar domingo à noite, de tantas pregações que nós já pregamos. Mas aí Deus, Ele me direcionou, enquanto eu falava com Ele, para me pregar, irmãos, sobre a visão de Ezequiel. Amém? Nós estamos vivendo, irmãos, dias semelhantes à visão de Ezequiel, no meio de toda a turbulência, no meio de muitos problemas que Ezequiel estava enfrentando com o povo de Israel e a nação de Israel. Deus levantou ele para fazer a diferença. Amém? E eu creio que Deus vai te levantar em meio a esses tempos difíceis para fazer a diferença nesta terra. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vai ser uma mensagem breve, tá, irmãos? Mas Deus vai falar ao teu coração nesta noite. Preste bastante atenção. Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 4, melhor. Vamos começar do versículo 2, para os irmãos entenderem melhor. Amém? Ezequiel, capítulo 1, versículo 2. E no 5º dia do mês, e no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Repita: a mão do Senhor. E olhei, e eis que vem um vento tempestuoso, vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo, e revolveu-se o resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como que cor de ambar. E saía dentre o fogo, repita, saía dentre o fogo. E do meio dela saíam semelhanças a 4 animais. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, repita, 4 rostos. Como também cada um deles 4 asas, repita, 4 asas. E os seus pés eram direitos, e a planta dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. E luziam como a cor do cobre polido. E tinha mãos de homem debaixo das suas asas. E os 4 lados, os animais tinham 4 rostos. Uniam-se as suas asas uma à outra, e não se viravam quando andavam, cada qual andava no seu rosto diante de si. Versículo 10. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, repita, rosto de homem. E a mão direita, todos os 4 animais tinham o rosto de leão, repita, rosto de leão. E a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, repita, rosto de boi. E também rosto de águia.
os quatro, e o seu rosto e as suas asas eram separadas entre si, e cada qual tinha duas asas, juntas uma à outra, e duas cobriam seus corpos, e cada qual andava diante do seu rosto. Para onde o Espírito ia, eles iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente, e como a aparência de tochas, e o fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do seu fogo saíam relâmpagos, e os animais corriam e se tornavam a semelhança dos relâmpagos. E eu vi os animais, e eis que havia uma roda, e na terra, junto aos animais, para cada um dos quatro rostos. E o aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa, e as quatro tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como que estiveram uma roda dentro de outra roda. E andando elas, pelos quatro lados andavam eles, os animais, e não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as quatro rodas e suas cambas cheias de olhos por dentro e por fora. E andando os animais, andavam elas, e parando os animais, paravam elas, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Versículo 20: para onde queriam ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava sobre as rodas. Amém? Você pode ter achado extensa a leitura, né? Mas vocês vão já entender esta leitura desta noite. Coloca a mão no teu coração, vamos fazer mais uma oração. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, meu Deus, pela oração que o presbítero Marcelo já fez nesta noite, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, pelos louvores que já foram adorados, louvados nesta noite. Aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o teu povo. Alguns, Senhor, passaram a semana toda, Senhor, enfrentando lutas, dificuldades e provações das suas vidas, mas estão aqui nesta noite para receber uma palavra da parte do Senhor. Deus, eu sou servo do Senhor nesta noite. Eu sou um simples servo, Deus, mas eu te peço nesta noite, me usa como instrumento nas tuas mãos. Que do abrir e fechar da minha boca não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo. Fala com a tua igreja nesta noite. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, repreende toda a obra do diabo nesta noite. Tudo aquilo que quer impedir a bênção do meu irmão e a minha bênção, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E eu te peço, em nome de Jesus, não deixa nenhum crente voltar para sua casa da mesma maneira que entrou aqui nestas portas, mas que eles possam voltarem cheios da tua glória e do teu poder, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Sente dando glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque eu serei breve nesta noite, nessa palavra que Deus me deu enquanto eu estudava. A palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite, ela é muito importante, porque cada momento que você observa a palavra de Deus ministrada, pregada, o Espírito de Deus, ele vai injetando fé no teu coração. Para mim começar a mensagem desta noite, eu preciso que vocês repitam bem forte, sentado mesmo. Repita comigo bem forte: a visão de Ezequiel. Repita mais forte: Deus, a partir de hoje, vai me dar visões dos céus e da sua glória. Se você crê, diga glória a Deus. A Bíblia fala
No capítulo 1 que nós lemos, que Deus chamou e escolheu este jovem por nome Ezequiel. Ezequiel significa o seu nome, Deus fortalecerá ou prevalecerá. Ezequiel, ele era filho de um sacerdote chamado Uquias. Uquias era sacerdote na cidade de Anatote. E a Bíblia fala que, como Uquias era sacerdote, ele estava preparando seu filho Ezequiel na cidade de Jerusalém para ser também sacerdote, representante do povo. E a Bíblia fala que Ezequiel estava com 25 anos de idade, pastora Vera. E com seus 25 anos de idade, ele estava esperando completar 30 anos de idade. Porque era costume, segundo a lei, o jovem tinha que ter um mínimo 30 anos de idade para ser representado ou apresentado, melhor dizendo, ao cargo de sacerdote. E a Bíblia fala que com 25 anos de idade, Ezequiel, aguardando o sacerdócio, que duraria mais de 5 anos, para surpresa do pai dele, de Ezequiel, o rei, aleluias, Nabucodonosor, ele, por permissão de Deus, invade a terra de Jerusalém. A Bíblia fala, para você entender um pouco, a terra de Jerusalém e os moradores de Israel. Os judeus estavam, aleluia, em declínio espiritual. Os judeus estavam fracos espiritualmente. O povo de Israel estava distanciado dos caminhos do Senhor. A Bíblia fala a história que a nação de Israel estava em pecado e desobediência a Deus. E muitos homens e mulheres de Deus estavam na idolatria, estavam comprometidos com o mundo, estavam comprometidos com o sistema e com tudo que havia de errado no governo naquela época. E a Bíblia fala que Deus, ele olha do céu para aquela nação desobediente e que estava longe dos seus caminhos, e Deus agora permite um rei tirano chamado Nabucodonosor pegar o seu exército armado até os dentes e invadir, aleluia, a terra de Jerusalém. E a Bíblia fala que esta primeira invasão de Nabucodonosor na terra de Jerusalém acontece algo muito triste. Muitos judeus foram mortos, muitos israelitas foram mortos, muitas crianças, jovens, mães, pais perderam as suas vidas, muitas casas foram queimadas. E a Bíblia Sagrada nos fala que o restante do povo que ficou vivo, aleluia, o rei Nabucodonosor com seus soldados pegaram, aleluia, como escravo e levaram cativo para a terra da Babilônia. Preste atenção, a Bíblia fala que no meio desses escravos e cativos que foram levados, aleluias, para a terra da Babilônia, estava o profeta Ezequiel, estava Daniel, estava Jeremias e outros jovens, aleluias, da terra de Israel. E a Bíblia Sagrada fala que Daniel, aleluias, era bem jovem, e também Jeremias era muito jovem, e Ezequiel, que eu estou falando nesta noite, tinha 25 anos de idade. Agora Ezequiel é levado para a Babilônia, cativo, para ficar escravo ali na Babilônia por causa da desobediência do seu povo. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Ezequiel, aleluias, começou a ver a situação da nação de Israel, começou a ver o sofrimento daquele povo, mas Ezequiel não negou a sua fé. A Bíblia Sagrada fala que Ezequiel, aleluia, Daniel e Jeremias, eles continuaram servindo a Deus, eles continuaram adorando a Deus, eles não pararam de buscar a presença do seu Deus, aleluia, mesmo que os anciãos estavam longe dos caminhos do Senhor, mesmo que os sacerdotes tinham se desviado dos caminhos do Senhor, mesmo que muitos profetas daquela época tinham negado o nome
do Senhor e tinham se corrompido. Ezequiel estava firme nos caminhos, na presença e no propósito de Deus. Aleluia! A primeira coisa que eu quero dizer aqui nesta noite é que, independente da situação e da circunstância da tua vida, não pare de ser fiel a Deus. Permaneça fiel a Deus, que as promessas vão se cumprir na tua vida. Ezequiel ficou firme, elevado para a Babilônia com 25 anos de idade. E a Bíblia fala que a escravidão da Babilônia dura 70 anos. Durante 70 anos o povo fica escravo na Babilônia. E a Bíblia fala que Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia e foi, aleluias, para o palácio de Jerusalém. A palavra de Deus fala que Jeremias estava em outra província da Babilônia, também profetizando e anunciando a palavra do Senhor. E enquanto isto, Ezequiel estava à beira do rio Quebar, que era uma província da Babilônia. Aleluias! Era uma pequena cidade da Babilônia. E a Bíblia Sagrada fala que Ezequiel, ali à beira do rio Quebar, no meio dos exilados da Babilônia, Ezequiel, aleluias, não deixou de orar a Deus, não deixou de buscar a Deus, não deixou de clamar a Deus. Durante 5 anos de escravidão, preso por, aleluia, Nabucodonosor na Babilônia, Ezequiel constantemente buscava a Deus, constantemente orava a Deus. Dos 25 anos até os 30 anos de idade, Ezequiel orava ao Deus dos céus e dizia, Ezequiel, na sua oração: ó Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos profetas, não nos abandone. Me manda uma resposta para a nossa vida. Nós estamos sofrendo aqui, mas eu creio que o Senhor está me ouvindo, e breve o céu vai se abrir e o teu nome será glorificado. E a Bíblia fala, Ezequiel completa 30 anos de idade. Quando ele completa 30 anos de idade, ele estava à frente, morando à beira do rio Quebar, e de repente ele está orando a Deus, e de repente, para surpresa de Ezequiel, a Bíblia Sagrada fala que o céu do lado norte começa a vir uma forte tempestade. E aquela tempestade, ela vem tão forte do lado norte de Israel, que Ezequiel diz assim: e veio a minha palavra do Senhor, e me abriu os céus, e o Senhor me mostrou visões de Deus. Aleluia! Eu estava lendo esta palavra hoje à tarde, e o Espírito de Deus falou no meu coração enquanto estudava, que no meio deste mundo, no meio desta situação, no meio de tudo que está acontecendo nesse mundo, Deus levantará homens, mulheres, jovens e crianças com visão de Deus, para mostrar o que Deus tem para esta geração. E a Bíblia Sagrada nos fala que Ezequiel olhou para o lado norte e viu aquela tempestade muito poderosa vindo, e no meio daquela tempestade, a Bíblia Sagrada fala que a palavra do Senhor veio a Ezequiel, e no meio daquele movimento, a presença do Espírito Santo nos diz que tomou a vida de Ezequiel, aleluia, e o céu se abriu, e Deus começou a mostrar para Ezequiel o céu por dentro, o que tinha no céu, o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, o trono de Deus, a majestade de Deus. Ei, eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o céu vai se abrir quando você começar a orar, e Deus vai te mostrar coisas grandes e inefáveis, coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, o que nunca desceu no teu coração. É o que Deus tem para a tua vida. A primeira coisa que eu aprendo dessa pregação sobre a visão de Ezequiel, eu falei que era rápido, é que a visão de Ezequiel é uma revelação da glória de Deus. Repita comigo: a visão de Ezequiel. Mais forte: a visão de Ezequiel é uma revelação da glória de Deus. Aleluias! Eu estava estudando esta mensagem,
E o Espírito de Deus tocou no meu coração e falou assim: Nildo, meu servo, muitos crentes agora no ano de 2022, em pleno século 21, eles estão dentro da igreja, levantando a mão, dando glória a Deus, dando aleluia, vão em todos os cultos, mas eles não conhecem a glória minha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas desta noite vocês vão saber, aleluia, a grandeza desse Deus, aleluia. Ezequiel era sacerdote e agora Deus levanta ele como profeta, e para confirmar que Deus estava levantando ele como profeta no meio daquele caos da nação de Israel, a Bíblia fala que o céu se abriu, e Ezequiel, quando o céu se abriu, viu, aleluia, algo tremendo. A Bíblia Sagrada nos fala, aleluia, que no meio daquela tempestade, um clarão abriu o céu, e no meio do céu, quando se abriu, Ezequiel viu, aleluia, algo tremendo. Ele viu 4 anjos, aleluia, poderosos, e ele viu um trono, aleluia, que estava acima dos 4 anjos. E a Bíblia Sagrada nos fala que aqueles 4 anjos que Ezequiel viu eram 4 querubins. Eles tinham 4 asas, com 2 cobriam o corpo, e com 2 voavam e tocavam uma na outra, e sobre o trono de Deus, aleluia, e diziam: santo, 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 santo. Quem pode dizer santo? Vamos lá, toda a igreja, mais forte, 1 minuto, é para Deus, irmão. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, santo é o Todo-Poderoso, santo é o Criador do céu e da terra, santo é aquele que te chamou, santo é aquele que te escolheu, santo é aquele que te capacitou, santo é aquele que derramou seu Santo Espírito, santo é aquele que vai te dar vitória. Se você acredita, dê um glória a Deus. E a Bíblia fala que aqueles 4 querubins tinham 4 asas, e a Bíblia fala que em cima deles tinha como que um firmamento. Os querubins estavam como mais ou menos eu estou aqui. Eles estavam em círculo, e em cima da cabeça deles tinha um firmamento como que cristal e beliro. E a Bíblia fala que, aleluias, aqueles 4 anjos, eles tinham, aleluias, um porte muito grande que dava medo. Aleluias, a Bíblia fala que aqueles 4 querubins, eles tinham pernas, como pernas de bezerra, reta. E a Bíblia fala que os seus pés eram como latão reluzente. E as asas daqueles querubins, quando elas mexiam, era como que o barulho de muitas águas. E a Bíblia Sagrada nos fala que aqueles 4 querubins, a semelhança deles era como que tocha de fogo, aleluia, da cor dessas poltronas aqui da igreja, aleluia. Quem já viu uma brasa viva de fogo acesa, bem acesa, uma brasa, levanta a mão. Então era isso, a semelhança daqueles querubins era como que se fosse uma brasa acesa tirada do altar, e aleluias. E a Bíblia Sagrada nos fala que aqueles 4 querubins que Ezequiel viu, ele disse assim: olha, eu olhei para eles e dava medo, e eu olhei para eles e vi que eles tinham 4 rostos. O primeiro rosto daqueles querubins era rosto de homem, o segundo rosto era rosto de águia, o terceiro rosto era rosto de leão, e o quarto rosto era rosto de boi. Ou melhor dizendo, o primeiro rosto era rosto de homem, o segundo rosto era rosto de águia, o terceiro rosto era rosto de boi, e o quarto rosto, aleluias, era rosto de leão, aleluias. Meus irmãos, eu estava vendo isto, e segundo historiadores e estudiosos, cada um daqueles rostos daqueles querubins simboliza uma autoridade, uma eficácia, um poder sobrenatural de Deus, aleluias. E a Bíblia Sagrada nos fala, aleluias, que cada um daqueles rostos simbolizava uma coisa: rosto de homem, inteligência; rosto de leão, de águia, melhor dizendo, poder; rosto de boi, serviço; e rosto, aleluia, de águia,
agilidade, aleluias. E a Bíblia Sagrada nos fala que cada um daqueles rostos, eles estavam atentos, e de repente Ezequiel olha na sua visão, e ele olha 4 rodas, como se fosse um aro de uma bicicleta, cheia de olhos por dentro e por fora, e o Espírito de Deus movia aquelas rodas, aonde os animais, os seres viventes iam, aquelas rodas iam, aonde aqueles anjos iam, aquelas rodas iam. Ou seja, se eles iam em uma velocidade relâmpago de um lado para o outro, do norte para o sul, aqueles animais, eles iam em uma velocidade muito grande. O que significa isso, pastor Nilton? Significa que Deus está observando todas as coisas. Eita, glória a Deus, aleluia. Nada está escondido diante do nosso Deus. Deus está contemplando todas as coisas. Talvez você esteja preocupado com tudo que está acontecendo no mundo. É tanta coisa acontecendo, é tanta corrupção acontecendo, é tanta maldade acontecendo, é tanta coisa ruim acontecendo em tua volta, que você olha assim e diz: meu Deus, será se Deus não está vendo tudo que está acontecendo? Deus está vendo sim. Deus é o Deus criador dos céus, criador da terra, criador do mar. Ele manda no céu, manda na terra, manda no inferno, manda nos anjos. Ele está no controle da tua vida. Não te preocupa, Ele está vendo a tua vida, a tua história, a tua situação, e na hora certa para você dar um glória a Deus, Ele vai mudar em nome de Jesus. Aleluias. E Ezequiel fica parado, fica atento, observando aqueles 4 animais, e Deus mostrando que a glória dele atingia todos os seres da terra. Rosto de homem, quem é o homem? O homem é a coroa da criação. Rosto de leão, quem é o leão? O leão é o rei dos animais selvagens. Rosto de boi, o boi é o rei dos animais silvestres. E rosto de águia, a águia é a rainha dos animais que voam. O que Deus estava dizendo para Ezequiel é que Deus, a sua glória atinge o céu e a terra, ninguém escapa dela. Então o que eu quero dizer para você nesta noite, que enquanto você está aqui adorando a Deus, enquanto você está aqui glorificando a Deus, enquanto você está aqui levantando a mão e dizendo aleluia, Deus, a glória dele está atingindo lá a tua casa, a tua família, a tua vida, a tua história, a tua empresa. Deus está mudando a situação nesta noite, e o nome dele vai ser glorificado. Então a primeira coisa que eu aprendo da visão de Ezequiel é que é uma visão da majestade, da glória de Deus. Ezequiel viu a glória de Deus. Ezequiel viu os anjos que guardam o trono de Deus. Ezequiel viu o trono. Em cima desses anjos poderosos, querubins, estava um trono, e no meio do trono estava o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia Sagrada fala que a glória do trono de Deus tomava toda a conta de todo o céu. Meus irmãos, nós servimos um Deus muito poderoso. Nós servimos um Deus tremendo. Nós servimos um Deus extraordinário. Quando nós estamos em lutas, em provas, em dificuldade na nossa vida, às vezes nós até esquecemos que Deus é poderoso. Mas o que eu quero deixar nessa mensagem para vocês é que o nosso Deus, irmãos, não é um Deus pequeno, não é um Deus insignificante, não é um Deus que não observa nada, não. O que eu quero dizer com essa mensagem para vocês é que o nosso Deus, Ele manda no céu, manda na terra, manda nos anjos, manda nos arcanjos, manda na tua vida, manda em todo este mundo que nós estamos vivendo, e para Ele é nada quando Ele quer operar. O que é impossível para a tua vida? O que você precisa? O que você necessita? Qual milagre você precisa? Qual a porta você precisa? Qual a bênção você precisa? O que está difícil para vocês? Pastor Nilton, está difícil a minha saúde. O nosso Deus é Jeová Shalom, Jeová Rafá, aquele que cura. Pastor Nilton, a porta está fechada para mim. Deus abre porta até onde não tem porta, irmãos.
Pastor Nildo, a situação está difícil lá dentro da minha casa financeira. Se Deus quer, Ele pode te dar uma estratégia de fazer a pessoa mais rica de Veranópolis. Aleluias. Pastor Nildo, eu estou precisando de um milagre de Deus, uma causa da justiça. Aleluias. Parece que o advogado já disse que não tem mais jeito. Irmãos, quem tem a última palavra não é advogado. Quem tem a última palavra é Deus. E Deus se mostrou para Ezequiel para mostrar que mesmo que o povo estava exilado, mesmo que o povo estava sofrendo, mesmo que o povo estava humilhado, mesmo que o povo estava escravizado 70 anos, Deus continuava sendo Deus. Aleluia. O nosso Deus, irmãos, Ele não muda. Ele tem 3 atributos que nenhum outro Deus tem. Aleluia. Que atributos é esse, pastor Nilton? O nosso Deus é onisciente, o nosso Deus é onipresente, o nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. O nosso Deus é onipresente, está presente em todos os lugares. O nosso Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, e Ele pode fazer um milagre na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua história, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia fala que Ezequiel ficou observando. E quando Ezequiel viu esses 4 animais, querubins, Ezequiel ficou atento. E a Bíblia fala, irmãos, que Deus mostrou para Ezequiel trovoadas. Deus mostrou para Ezequiel a cor da glória de Deus. E Ezequiel diz ali no capítulo 1 que nós lemos, que Ezequiel viu que a glória de Deus, ela é cor de ambar. Quando alguém te perguntar, ô meu irmão, ô minha irmã, qual é a cor da glória de Deus? Aí você diz assim, a cor da glória de Deus, ela é cor de ambar. Aleluias. Mas que cor é cor de ambar, pastor Nilton? Cor de ambar, eu estava estudando, sabe que cor é? A glória de Deus, ela é a cor do fogo. Todas as vezes que você olhar uma chama de fogo acesa, você aponta para ela e diz assim, aí está a cor da glória do meu Deus. O meu Deus é fogo. Eita, glória a Deus. É por isso que os querubins que estavam guardando o trono de Deus, eles ardiam em fogo. Por quê, pastor Nilton? Porque eles estavam cheios da glória de Deus. Eles eram semelhantes, está ali como brasas vivas. Quem olhavam por os anjos, olhavam como seres pegando fogo. Era como se eles dissessem para todas as criaturas do mundo, aqui ninguém toca, aqui ninguém chega, aqui ninguém se aproxima, aqui ninguém, aleluia, chega perto. Por quê? Porque quem está acima de nós é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, Criador do mar, é aquele que manda no inferno, aquele que manda nos demônios. Ei, irmão, eu quero te falar uma palavra nesta noite. Por que você tem medo de feitiçaria? Por que vocês têm medo, alguns, de macumbaria? Por que vocês têm medo de inveja, calúnia, difamação? Se você está bem com Deus, fica tranquilo. Inveja, feitiçaria, macumbaria, mentira, não peguem crente que tem a glória de Deus. Se você é fiel a Deus, o macumbeiro, feiticeiro, ele pode escrever teu nome, cavar um buraco 7 palmos, enterrar teu nome, acender 7 velas na encruzilhada, matar a galinha preta e dizer assim, adeus fulano de tal. Se você for fiel a Deus, ele vai ser queimado pela glória de Deus. A maldição que te lançaram volta contra aquele que te lançou. Por quê? Porque nosso Deus, ele não falha. Operando Deus, quem impedirá? Eita, glória a Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo é que a visão de Ezequiel é uma revelação da glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Deus, ele vai mostrar a glória dele para a tua vida, em meio a todas as situações da tua vida.
Talvez tudo esteja difícil agora. Talvez você não veja saída agora. Talvez você se encontre no fundo do túnel, em um poço sem saída. Mas se Deus quer, Ele abre os céus e mostra a glória dele para a tua vida. Segundo a revelação, a visão de Ezequiel é uma revelação da santidade de Deus. Repita, é uma revelação da santidade de Deus. Ezequiel viu aqueles anjos sobre aquele lugar abaixo do trono, no firmamento, e ele viu a reverência deles. A Bíblia fala que aqueles anjos, eles dia e noite, só diziam santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, santo aquele que manda nos céus e na terra, santo aquele que domina todas as coisas do universo e no céu. A Bíblia fala que a reverência era tão grande que eles não se afastavam do trono de Deus. A Bíblia fala que João chegou até a ver 70 anciãos, 70 velhinhos se prostrar diante do trono de Deus com vestes brancas e adorar a santidade de Deus. Isaías capítulo 6, a Bíblia fala que também o profeta Isaías, na visão que ele teve também do trono de Deus e dos serafins que tinham 6 asas, ele viu também os serafins dizendo santo, 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 santo. Na visão de João, de Apocalipse, João viu uma grande multidão que não podia se contar, de vestiduras brancas, diante do trono, dizendo santo, 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 santo. Na visão de João também, em Apocalipse, João viu também numa visão milhares e milhares de anjos, serafins, querubins, anjos de todas as hierarquias do céu, ajoelhados diante do trono branco, dizendo santo, 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 santo. Eita, glória a Deus. Então o que eu quero dizer é que a visão de Ezequiel é uma revelação da santidade de Deus. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. O que significa ser santo, pastor Nilton? Ser santo significa andar sujo? Não. Ser santo não significa andar de chinela rasgada? Não. Ser santo significa andar de sapato furado? Não. Ser santo significa ficar paradinho que nem uma estátua? Não. O que significa ser santo, pastor Nilton? Ser santo significa, aleluia, ser separado do mundo, separado daquilo que não agrada a Deus. Ei, igreja, Assembleia de Deus Belém, Deus escolheu vocês para serem santos. Vocês não pertencem a esse mundo, vocês não são desse mundo. Nós estamos em direção ao céu. A Bíblia fala em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Malaquias profetizando disse: e no final dos tempos vocês vão ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. Aleluias. Nós estamos vivendo, irmãos, é uma realidade, em uma época aqui no Brasil que tem milhares de igrejas, milhares de cristãos para todos os gostos. Mas eu quero dizer uma coisa: aqueles que querem realmente fazer a diferença, eles vão viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida diferente, e o nome do Senhor e o Espírito Santo estará com eles até o último dia. Olhe para o teu irmão e fale para ele, dando uma risadinha: irmão, Deus te escolheu para ser separado, e separado para ser escolhido, e escolhido para ser profeta de Deus nesta última hora. Eita, glória a Deus. Vocês creem que Deus levantará profetas aqui desta igreja, Assembleia de Deus Belém,
Eu estou aqui com vários obreiros que já são profetas. Vocês pregam, vocês profetizam, vocês falam da palavra, vocês cantam, vocês glorificam, vocês falam de Jesus. Profeta é isso, irmãos. Deus te escolheu, crente. Você que está embaixo, um dia você vai subir nesse altar e vai profetizar na autoridade de Deus aquilo que Deus quer. Glória a Deus. E para terminar, repita bem forte: a visão de Ezequiel é uma revelação do poder de Deus. Irmãos, sem o poder de Deus, nós não vamos vencer, irmãos. Sem o poder de Deus na nossa vida, nós não vamos suportar as lutas. Sem o poder de Deus e a presença do Espírito Santo, nós não vamos vencer as dificuldades do dia a dia, irmãos. Sem o poder de Deus, você não vai vencer a calúnia. Sem o poder de Deus, você não vai vencer a fofoca. Sem o poder de Deus, você não vai vencer aqueles que te olham atravessado e não querem ver o teu bem. Sem o poder de Deus, você não vai conquistar vitórias. Nós estamos aqui todas as sextas-feiras, campanha da conquista. Para você conquistar, tem que ter poder de Deus. Por quê, pastor Nilton? Porque quando nós nos levantamos para conquistar, o diabo se levanta também, os demônios se levantam também, para te matar, para destruir, para acabar com a tua casa, com a tua família, com a tua vida, com o teu ministério. Ou você acha que o diabo está brincando de ser diabo? Não está, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa: aqui tem poder de Deus. Na Assembleia de Deus Belém tem poder de Deus. Por quê? Porque aqui é pregada a palavra, aqui é louvado a Deus, aqui é adorado o nome do Senhor. E aquele que está acima dos céus, Ele está aqui para te dar poder, para você ser vencedor, em nome de Jesus. Aleluia. Atos capítulo de número 8. A palavra de Deus fala assim: Jesus disse para os discípulos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 8. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. A Bíblia fala que os discípulos, esperando a promessa do Espírito Santo, receberam o poder de Deus para pregar o Evangelho e anunciar o nome do Senhor em todas as cidades. Você quer ser missionário? Receba o poder de Deus. Você quer evangelizar? Receba o poder de Deus. Você quer cantar aqui no altar? Receba o poder de Deus. Você quer pregar aqui no altar? Receba o poder de Deus. Você quer expulsar demônio? Receba o poder de Deus. Você quer colocar as mãos sobre uma pessoa e dizer: sai enfermidade, sai capeta? Receba o poder de Deus. E aqui tem poder de Deus, no nome de Jesus Cristo, porque Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, e esse poder pertence à igreja. Se coloque de pé em nome de Jesus. E a palavra de Deus fala que Ezequiel viu que o poder de Deus era muito grande, irmãos, no céu. E ninguém podia se aproximar daquele trono. E sabe o que eu achei interessante? Eu estava falando para a pastora Vera. Os querubins estão aqui adorando a Deus e guardando o trono de Deus. E o trono de Deus não está aqui. O trono de Deus está acima dos querubins. Ninguém passa acima de Deus, irmãos, nem os anjos. Aleluia. Nenhuma autoridade desse mundo passa acima de Deus. Verdade. Nenhum homem, nenhum poder aquisitivo, financeiro, aleluia, político, seja o que for, nada passa por cima de Deus. Deus está acima dos céus, na altura, e Ele controla todas as coisas. Se eu estou falando a verdade, vocês vão ver, muitas coisas vão acontecer daqui para frente. Se prepare, irmãos. Muitas coisas vão acontecer daqui para frente. Deus vai pegar aqueles que se acham que não são nada e vai colocar aqui para usar e no mundo inteiro para ser usado. Mas aqueles que se acham que pode mandar até em Deus, Deus vai fazer a casa cair e o nome do Deus Todo-Poderoso vai ser glorificado. Quem gostaria de receber uma oração, vem aqui na frente que eu tenho poucos minutos. Vem, quando o pastor